Nas últimas décadas, o debate sobre a crise da democracia voltou ao centro da ciência política. Isso porque, durante muito tempo, acreditou-se que as principais ameaças aos regimes democráticos vinham de fora: golpes de Estado, intervenções militares ou revoluções violentas. Entretanto, a experiência recente de vários países, como Hungria, Turquia, Venezuela, Índia e Polônia, mostrou que a erosão democrática frequentemente ocorre por um caminho muito diferente. Em vez de ser destruída por seus inimigos externos, a democracia passa a ser corroída por dentro, utilizando os próprios instrumentos legais e institucionais que deveriam protegê-la. É justamente esse problema que Benjamin Schuppmann procura enfrentar em seu livro Democracy Despite Itself. Sua pergunta fundamental é simples: que recursos uma democracia possui para se defender de atores que buscam objetivos antidemocráticos, atuam dentro da legalidade e contam com apoio popular suficiente para vencer as eleições? Para Schuppmann, essa questão tornou-se uma das mais importantes da teoria política contemporânea. O problema aqui não é apenas a existência de líderes autoritários ou de movimentos extremistas. O verdadeiro desafio está no fato de que esses atores frequentemente chegam ao poder por meios legítimos, utilizando eleições livres e competitivas. Uma vez no governo, porém, passam a alterar gradualmente as instituições que garantem a própria democracia. O resultado aqui é um processo de transformação que ocorre sem ruptura formal da ordem constitucional, mas que modifica profundamente o seu conteúdo. O autor denomina esse fenômeno de revolução jurídica, ou legal revolution. Trata-se aqui do uso de procedimentos legalmente válidos para alterar a identidade fundamental de uma Constituição. Em outras palavras, a revolução jurídica não diz respeito ao objetivo perseguido, mas ao método empregado. Em vez de derrubar a ordem existente por meio da força, atores políticos utilizam emendas constitucionais, leis ordinárias, reformas institucionais e decisões administrativas para desmontar gradualmente os pilares do regime democrático. Essa percepção leva o autor a formular uma crítica importante à parte significativa da teoria democrática contemporânea. Muitas concepções de democracia enfatizam a soberania popular, a abertura permanente do processo político e o direito dos cidadãos de decidir coletivamente sobre as regras que os governam. No entanto, segundo ele, essas teorias raramente enfrentam uma questão decisiva: o que acontece quando a própria maioria decide enfraquecer ou eliminar os fundamentos que tornam a democracia possível? E a pergunta aqui não é meramente teórica. Em diversos países, parcela significativa do eleitorado passou a apoiar governos que restringem direitos, enfraquecem tribunais independentes, atacam a imprensa livre e reduzem os mecanismos de controle sobre o poder político. A erosão democrática contemporânea não é resultado apenas da ação de elites antidemocráticas. Ela frequentemente ocorre com um apoio explícito ou implícito de amplos setores da própria população. Nesse contexto, Schuppmann considera insuficiente a visão segundo a qual a democracia consiste apenas na realização periódica de eleições. Para ele, uma democracia legítima depende também da preservação de direitos liberais fundamentais, da separação dos poderes, do Estado de Direito e da proteção das minorias. E esses elementos não são acessórios, tá? Eles constituem o núcleo normativo da própria democracia. É por todas essas razões que o autor propõe o que ele chama de democracia militante. O conceito surgiu originalmente lá no período entre guerras, mais especificamente na Alemanha pós-nazismo. E ele parte da ideia de que a democracia pode precisar adotar mecanismos de autodefesa contra aqueles que pretendem destruí-la utilizando seus próprios instrumentos. Schuppmann procura então reconstruir esse conceito em bases normativas contemporâneas, combinando elementos do liberalismo político de John Rawls com aspectos da teoria constitucional de Carl Schmitt. Eu sei, essa combinação é estranha e incomum. Mas para ele, ela funciona porque Rawls oferece o fundamento normativo da teoria. É dele que vem a ideia de que certos direitos e liberdades fundamentais são indispensáveis para a legitimidade democrática. Schmitt, por sua vez, ofereceria os instrumentos para pensar como uma ordem constitucional pode proteger as suas identidades políticas diante de ameaças internas. Embora Schmitt tenha sido um pensador profundamente controverso e associado ao nazismo, como sabemos, Schuppmann sustenta que algumas das suas reflexões, apesar disso, sobre a fragilidade da democracia, permanecem relevantes para compreender desafios que são atuais. E o resultado dessa combinação em comum é uma defesa da democracia militante, liberal.
A sua premissa central é que determinados elementos constitutivos da democracia não podem ficar inteiramente à disposição das maiorias políticas circunstanciais. Caso contrário, a própria democracia se tornaria vulnerável à autodestruição. Para evitar esse risco, o autor identifica 3 mecanismos fundamentais da proteção constitucional. O primeiro é a existência de cláusulas constitucionais imutáveis. Certos princípios fundamentais não deveriam poder ser alterados nem mesmo por maiorias qualificadas. A ideia aqui é impedir que mudanças formalmente legais destruam o que ele chama de núcleo democrático da ordem constitucional. Já o segundo mecanismo consiste na possibilidade de restringir direitos políticos de organizações ou movimentos que são explicitamente antidemocráticos. Essa é uma medida que, embora pode parecer contraditória, à primeira vista, o autor argumenta que ela pode ser legítima quando é utilizada para proteger direitos e instituições fundamentais. Nessa perspectiva, limitar a atuação de atores que pretendem eliminar a própria democracia seria uma forma de preservar as condições que tornam possível a competição democrática. O terceiro mecanismo é a existência do que ele chama de guardião da Constituição. Alguma instituição precisa possuir autoridade para interpretar os princípios constitucionais fundamentais e impedir a sua violação. Na prática, essa função costuma ser atribuída aos tribunais constitucionais ou à Suprema Corte, que são responsáveis por impedir que decisões majoritárias destruam os fundamentos do regime democrático. No caso brasileiro, a instituição que a gente tem é o STF. Diferentemente dos totalitarismos do século XX, muitos líderes atuais não procuram eliminar completamente as eleições. Pelo contrário, eles preservam os procedimentos eleitorais, porque estes continuam fornecendo legitimidade política. O que procura enfraquecer são os limites constitucionais ao exercício do poder majoritário. Por isso, Schupman argumenta que o maior desafio atual não é compreender quem são os inimigos da democracia, sejam eles populistas, nacionalistas ou extremistas de diferentes orientações ideológicas. O desafio mais urgente para ele consiste em compreender por que as democracias permanecem vulneráveis a esses atores e quais os mecanismos institucionais podem protegê-la sem abandonar os seus próprios princípios. Em última instância, dá para dizer que o livro apresenta uma das reflexões mais importantes sobre o que é o dilema fundamental do nosso tempo. Ora, se a democracia permite que os seus inimigos utilizem livremente os seus procedimentos para destruí-la, ela corre o risco de desaparecer. Mas, se ela adota mecanismos de autodefesa, corre o risco de restringir princípios democráticos que deveria preservar. A resposta do autor é que a sobrevivência da democracia exige reconhecer que nem tudo pode ser deixado à decisão das maiorias. Algumas regras, instituições e direitos precisam ser protegidos justamente para que a própria democracia continue existindo.